Irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor, amém? Abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 1. Enquanto você vai achando, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao meu pastor Edivar, ao meu pastor Josafá, os obreiros da casa, a minha família que está sempre comigo. Louvamos ao nome do Senhor por todas as vidas nesta noite, amém? A partir do versículo 5, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, nós vamos ler até o 11. Existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Versículo 10: e toda a multidão e o povo estava fora orando a hora do incenso, e você assenta dando glória a Deus. Irmãos, esse é um texto ao qual nós todos conhecemos, mas para nós entendermos um pouco esse texto ao qual nós lemos nessa noite, eu quero voltar com os irmãos um pouquinho naquilo que é a história e a forma que Deus, Ele trabalhou com a humanidade. Sabemos que Deus, Ele inicia construindo um jardim, construindo todas as coisas da terra, Ele cria o homem, e desde o início Deus, Ele cria-se um ambiente, Judinho, para estar junto do homem. A palavra do Senhor nos relata que Ele vinha toda a tarde conversar com Adão, até o dia ao qual nós conhecemos que Adão peca com a sua mulher, a mulher come a fruta, e ali entra o pecado no mundo, e ali se inicia uma grande e terrível situação para a humanidade, e Deus sempre trabalhando em prol da humanidade. E aí Deus chama Abraão, e fala para ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela. Eu quero acelerar um pouquinho, irmãos. E ali Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, promete ele muitas coisas, mas Abraão não é perfeito. Abraão chega e mente, e ali Deus começa a trabalhar sobre a vida dele. E Deus tem uma promessa sobre a vida de Abraão. Ele fala assim: ó, você vai ter um filho, a sua descendência. E ali Deus começa a trabalhar em meio à humanidade, sempre querendo estar junto da humanidade. E ali Deus começa a trabalhar sobre José. Eu quero acelerar um pouco. Tira o povo do Egito, e começa ali uma série de oportunidades para a humanidade. Deus sempre cuidando dos seus filhos, Deus sempre cuidando da humanidade. E o povo pecava, Deus perdoava, e o povo pecava, e Deus perdoava. E você vai encontrar em 1 Reis, em 2 Reis, aleluia, dizendo assim: e o povo andava mal diante dos olhos do Senhor. Sabemos que quando o sacerdote ele ia fazer o sacrifício, e o sacrifício era apenas para aspergir e cobria-se o pecado, e ali Deus começa a trazer ao povo: olha, tem sacrifício, vai ter que fazer sacrifício de expiação. E o povo ali sempre pecando, pecando, pecando e pecando. Chegou a um ponto, irmãos, que durante 400 anos, Deus decide não falar mais com o homem sobre a terra. Deus fica 400 anos sem se comunicar, sem levantar um profeta, sem falar com ninguém. Mas o texto ao qual nós lemos nessa noite,
vai falar de um casal, vai falar onde Deus começa a quebrar o silêncio com a humanidade. Deus começa a quebrar aquilo ao qual Ele já tinha colocado 400 anos em silêncio da sua humanidade. Aleluia. E aqui, irmãos, nós vamos falar de Zacarias. Aqui, quando começa-se a história de Zacarias, Lucas, você não vai encontrar a forma que o Evangelho de Lucas narra esse início. Não tem nos outros evangelhos. Você vai ver que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, são parecidos. Mas esse capítulo 1 de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a narração que Lucas tem, você não vai encontrar nos outros evangelhos. E aqui nos conta uma história de um homem, sacerdote, e começa a dizer assim, olha, ele era sacerdote, e a sua mulher era descendente de Arão, e ele todos os anos, 2 vezes por ano, ele descia das montanhas da Judéia, onde ele morava, para ali trabalhar, exercer o seu sacerdócio no templo. Mas aí, irmãos, há uma diferença aqui, há algo que eu quero comunicar aos irmãos. Sacerdote, a sua mulher não gerava. Quem olhava para aquele homem dizia, sacerdote, mas há uma maldição dentro da sua casa. Sacerdote está lá no templo, mas ainda tem uma maldição sobre a vida da mulher dele. Porque nós sabemos que por um costume do judeu, a mulher que não gerava, ela era tida como amaldiçoada por Deus. E era vergonhoso. E aí eu começo a imaginar a vida da pequena Isabel. E ela nasce, e os seus pais olham, e dizem assim, uma filha, vai gerar. E ela vai crescendo, vira um adolescente, vira uma moça, vira uma mulher, se casa com Zacarias, e todos olham e dizem, vai ter descendência. E passa-se o primeiro ano, e nada. Cadê os filhos? Nada, não gerou. Passa-se o segundo ano, Isabel não gera. E era por costume judeu, aquele que não tinha filhos, homem ou mulher, o homem que não tinha filhos, ele não tinha direito a voto em meio à família. A mulher que não gerava, ela não tinha oportunidade de nada, era vergonhoso, era amaldiçoada. E a palavra do Senhor diz para nós, que ele era sacerdote, e ele vinha 2 vezes por ano, entrava na casa do Senhor, e ali ele se trabalhava no templo. Algo que eu quero enfatizar aqui nessa noite, o costume de entrar no templo. Zacarias, ele descia das montanhas da Judéia. Muitos estudiosos dizem que ele escolhe as montanhas por vergonha daquilo que ele estava passando há anos. E ele descia 2 vezes por ano, e ali ia exercer o seu sacerdócio. Mas para entrar no templo tinha critérios. Quando se abria a porta do templo, entravam gentios, homens, mulheres, crianças e sacerdotes. Entrava-se todo mundo, existia a primeira placa que dizia assim, a partir daqui não entra gentil. E ali quem era judeu passava e olhava para trás e dizia, louvado seja Deus, porque eu não nasci gentil. E existia-se a próxima placa que dizia assim, a partir daqui mulheres não passam, que era o pátio das mulheres. E ali passavam os homens, olhavam para trás e diziam assim, homens, adultos e crianças olhavam para trás e diziam assim, glorificado seja o nome do Senhor, porque nascemos homens. Mas havia mais uma placa que dizia assim, a partir daqui só passa sacerdócio
só sacerdotes. E por muitos e muitos anos, Zacarias, irmãos, ficou apenas ali, no pátio, esperando os sorteios. E a Bíblia fala que ele foi escolhido por sorteio, porque era um costume. Se você for lá em Crônicas, 1 Crônicas 24, versículo 10 especificamente, você vai olhar que Davi, ele divide as ordens em 24, e Zacarias, ele era da 8ª ordem, a 8ª ordem era a ordem de Abias, aleluia. E ali, irmãos, havia-se 3 sorteios que diria os sacerdotes que iam entrar. O primeiro sorteio era ia entrar, limpar o pátio. Segundo sorteio, tirar as cinzas, arrumar o candelabro, arrumar os pães. E o terceiro sorteio, ao qual todos os sacerdotes ficavam: ei, quem será? Quem será esse? Porque era para acender o incenso. E irmãos, entenda uma coisa: era para acender o incenso em propiciação. O que significava acender o incenso? Quando o incenso era acendido, a fumaça subia, e assim a glória de Deus descia. A fumaça subia, só assim a glória de Deus descia. E ali Zacarias está no pátio, esperando os sorteios. Um homem sem esperança, mas estava ali. Um homem já velho, só cumprindo os seus deveres de sacerdote, mas estava ali. Irmãos, eu tenho o costume de dizer, na minha casa e por onde eu vou, falo com meus amigos: difícil não é o não de Deus, o sim de Deus é muito bom. Difícil, irmãos, é quando você ora, é quando você busca, é quando você jejuma, é quando você grita, é quando você clama e nada acontece. Difícil é o silêncio que Deus às vezes nos dá. E Zacarias estava naquele silêncio há muitos anos. Há muitos anos Zacarias só chegava ali e via outros entrar, e ele não entrava, aleluia. Mas aí houve-se o dia, ao qual um homem improvável, um homem já sem esperança, velho, a única coisa que poderia tirar a vergonha da sua casa era um filho, e ele não tinha, porque a sua mulher não gerava. Já eram velhos, e não havia mais a esperança de gerar um filho na casa deles. Mas assim, quando houve-se o sorteio para acender o incenso, gritaram o nome: Zacarias. É interessante isso, irmãos. Um homem improvável, em meio à sua sociedade, numa vergonha, com a cabeça baixa, por ter uma maldição em casa, assim, eles acreditavam nisso. Deus naquele dia aprove de ser sorteado Zacarias, e ele entra no átrio do santo, e ele vai queimar um incenso, irmãos. E quando ele queima um incenso, aleluia, ele bota o gálbano, e começa ali a fumaça subir, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que, aleluia, enquanto ele está clamando, e quando ele acendia o incenso, o povo ficava do lado de fora assim: Deus, ele vai acender um incenso, ele está lá dentro para clamar por nós. Ouve, Senhor, a nossa oração, perdoa os nossos pecados, aleluia. E muitos olhavam e diziam assim: pode até ter sido sorteado, mas será que sai lá de dentro? Porque o costume era amarrar
uma corda em sua cintura, colocar alguns sinos, porque se chegasse fogo estranho lá, quem entrasse dentro do átrio, tivesse com a vida desconcertada, morria, era fulminado. Então quem entrava lá tinha que ser crente de verdade. Não é de qualquer maneira que entrava lá. E ainda não é de qualquer maneira que entra na presença de Deus. O critério ainda não mudou. O critério ainda é com reverência. O critério ainda é com amor. O critério ainda é: eu vou prestar-lhe um culto em adoração ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. É o mesmo critério. E ali, quando Zacarias acende um incensário, e a fumaça começa a invadir o santo, aleluia, ele escuta assim, do lado direito do altar: Zacarias. E a palavra nos diz que ele fica atemorizado. Atemorizado, irmão, ele fica com medo daquilo que ele está vendo. Ele diz assim, o anjo diz assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E ele começa a dizer várias coisas a Zacarias. Olha, a tua mulher Isabel, ela vai ter um filho, e esse filho vai te trazer muita alegria, Zacarias. Esse filho é aquele que vai preparar o caminho, Zacarias. Mas aí Zacarias, irmão, frustrado, velho, sem esperança, sem imaginar que era ali o dia que o Senhor preparou para ele, cheio de angústias, ele começa a dizer assim: eu já sou velho, minha mulher também já é avançada de dias, como poderá isso me acontecer? Eu quero ler para você o versículo 19. E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar estas boas novas. Ei! O anjo olha para Zacarias e diz assim: vou te explicar o que eu vim fazer aqui, quem sou eu. Eu assisto diante do trono, eu sei o que aconteceu para mim estar aqui. Ei, eu não estou aqui à toa. A palavra ao qual eu estou te dando é palavra de sentença, vai acontecer. Aleluia. E ali, irmãos, e o povo do lado de fora, está demorando. O texto nos fala que o povo ficou apreensivo do lado de fora. Será que aconteceu? Ele morreu, não falei? Morreu, amaldiçoado, maldição na casa dele, sacerdote, mas daquele jeito. E aí, irmãos, entenda um negócio: não importa onde você mora, não importa, aleluia, quem é a sua família, não importa o que dizem de você, não importa, irmão, o importante é que quando você bota o teu joelho no chão, a fumaça sobe e a glória do Senhor desce. É o importante. É o que me importa, irmãos, é quando eu fecho a porta do meu quarto e vou orar a Deus, e eu falo assim: Pai, e Ele olha para mim e diz assim: estou aqui, meu filho, fala que eu estou te ouvindo. Porque o salmista diz que ele se inclina para ver a terra, ele se inclina quando eu me boto de joelho, ele se inclina quando você está em tribulação, ele está te olhando, e nessa noite ele está dizendo para você assim: a esperança não acabou. Deus, eu estou orando há muito tempo, Deus está dizendo assim: ainda não acabou. Aleluia. E o texto nos diz que ele fica apreensivo, e o povo do lado de fora, alguma coisa está acontecendo. Morreu? Não morreu. Mas aí o anjo começa a conversar com ele e diz assim: olha, você não está acreditando não? Vou fazer um negócio com você. Você vai ficar mudo até a criança nascer. É um perigo, irmão, para mim e para você duvidar daquilo que Deus está falando. Não é porque ainda não cumpriu, não aconteceu,
que a palavra de Deus caiu. Não, ela está de pé. Só não é no meu tempo, no teu tempo. Só não é na minha hora, nem na tua hora. E ele fica mudo. E agora? Como é que Zacarias sai? O texto nos diz que ele sai assim para o povo. E o povo diz assim: ele viu alguma coisa diferente. Aconteceu algo diferente lá. Não, ele não saiu, não, tem algo diferente, ele viu algo, ele viu a Deus. Irmão, entenda um negócio, quando você entra no átrio de adoração, quando você entra ali para buscar a presença do Senhor, a intimidade com Deus, você esquece das coisas que estão à volta, a glória de Deus ela desce. E o texto nos diz, irmãos, que o anjo promete para ele, ele não correu para casa não. O texto nos diz que ele continua a cumprir a sua semana, que ele entrava no sábado e só saía no outro sábado. Ele continuou ali cumprindo os seus dias de trabalho na casa do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses. Cumpra o propósito ao qual Deus te chamou. Ontem eu estava num culto. Eu achei que não ia dar para chegar, porque choveu muito, estrada de roça. E quando eu cheguei lá, Deus falou muito comigo. Eu olhava por uma senhora, cadeira de roda, sem as duas pernas, e ela falou assim: irmãos, é culto das irmãs. Eu passei mal ontem, fui para o hospital, estava sem ar, mas falei: Jesus, eu preciso cumprir o propósito ao qual o Senhor me chamou. Mexeu comigo, irmão. Eu olhava para ela e dizia assim: não estou fazendo nada ainda para Deus. Ela dizia assim: eu preciso cumprir o meu propósito. Eu olhava para ela e eu me indagava assim: Jesus, como? Sem as pernas, precisava de alguém estar locomovendo ela. E ela disse mais algo que mexeu comigo. Ela disse assim: enquanto eu viver, eu vou cumprir o propósito ao qual Deus me chamou. E eu tomo as palavras dela minha: enquanto eu tiver vida, eu vou me doar à casa do Senhor, eu vou gastar a minha vida aos pés do Senhor, irmão. E eu te convido nessa noite: cumpra o propósito ao qual Deus te chamou. Aleluia. E o texto vai nos dizer que ele vai para casa. Zacarias, ele vai para sua casa, irmãos, já velho, sua esposa velha. E a palavra de Deus nos diz assim: passando-se alguns dias, Isabel fica grávida. Mas como saber se ela estava grávida? Se o costume das mulheres ela não tinha mais, ela não tinha como saber se estava ou não. Mas eu sou pai de 4 filhos, irmãos, e eu entendo que o corpo muda. Passou o primeiro mês, nada. Passou o segundo mês, Zacarias, eu estou sentindo uns negócios diferentes. Terceiro mês, Zacarias, meus pés estão inchando. Quarto mês, Zacarias, o que Deus te falou é verdade. Aleluia. E o texto nos diz que Isabel se esconde por 5 meses, apavorada, desesperada por aquilo que Deus fez a ela. O que será que o povo vai pensar? Como eu vou me mostrar ao povo? Como eles vão me olhar? Mas o texto nos diz que o anjo do Senhor, Deus permite a ela se esconder por apenas 5 meses. Porque no versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: e entrando no 6º mês, o anjo Gabriel vai a Nazaré, numa menina de 17 anos aproximadamente, e chama ela e diz assim: ei, tu és agraciada. Ela: eu? Sim, você, bendito serás. E o anjo diz a ela que sobre ela virá o Espírito Santo, e ela iria gerar o Cristo.
Ela diz assim: mas como? Eu sou desposada, mas ainda eu não tive contato nenhum com o homem. Mas aí ele diz assim: lembra de Isabel, tua prima? Ela já está no 6º mês de gestação. Está entendendo o negócio, irmão? E aí ela diz assim: cumpra na tua serva. E passa-se alguns dias, o texto vai nos dizer, irmãos, que ela pega tudo e vai até as montanhas, na casa de Isabel. E quando ela coloca o pé no quintal ou no terreiro, Isabel grita lá de dentro: que honra é para mim ter em minha casa a mãe do meu Senhor, porque quando você ouvir a sua saudação, o menino pulou no meu ventre. E a palavra que o anjo deu a Zacarias foi que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E começa-se ali, irmãos, da história de Cristo. Nós conhecemos. Deus quebra o silêncio. Deus começa ali a chamar Zacarias, e o nome do menino, João o Batista. E nós conhecemos toda a história. E o que acontece? Cresce o menino Jesus, cresce João, e João vai com o teu ministério, e ali Jesus continua a crescer, e começa o ministério de Cristo. E eu quero vos chamar a atenção para uma coisa. Lembra que eu disse que o pecado, ele era só coberto? João batizava lá no deserto, a igreja dele era lá no deserto, mas o povo ia lá, porque a palavra era boa, mas não era doce não, mas era boa, era verdade, era o que o povo precisava. Ei, irmãos, não fique por aí procurando palavras boas, procure a verdadeira palavra, aquela que vai mudar a tua vida, aquela que vai fazer algo na sua vida e transformar todas as coisas. Eu ouvi um homem dizer que, olha, quando as coisas apertar para você, pega Deus e coloca ele na parede. Eu comecei a rir, irmão, falei: rapaz, ainda não houve, nem haverá, nem aquele, nem aquela, ao qual coloca o nosso Deus Todo-Poderoso na parede. E João estava batizando, já crescido, trabalhando já, levando o seu ministério à frente, e aqueles que chegavam ali, ele batizava, e ele estava gritando: raça de víboras, a palavra era dura, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E perguntavam a ele assim: tu és o Cristo? Não. Você é profeta? Não. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. E ele estava lá, irmãos, batizando e falando raça de víbora, e pregando a palavra dura, o qual todos os dias ele pregava. Mas surgiu no meio da multidão um jovem, aparentemente 30 anos, e ele começa a vir no meio do povo, e ele pregando raça de víbora. Mas quando ele bate os olhos em Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, irmão, não é cobrir não, ele iria tirar o pecado. Aleluia, oh glória. Você tem um Cristo que morreu em morte de cruz, aleluia. E às vezes eu e você não damos valor ao sacrifício da cruz. E aqui eu vou começar, irmão, dar a você e compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Eu fiz essa introdução para dizer para você assim, ó: não desista de orar.
Eu sei que as forças já se acabaram, não tem esperança mais, não tem jeito mais. Aos seus olhos você falou assim: ó, está perdido, não dá mais. Aí eu vim aqui dizer para você assim: ó, tem jeito sim, tem jeito sim. A palavra é assim, ó, qual que é o problema? Como se resolver esse problema? É o filho que tira a vergonha? Deus vai tirar a vergonha da tua casa, irmãos. Deus vai tirar essa vergonha ao qual você está passando, isso que te incomoda. Quando você bota o joelho no chão, o inimigo joga a seta, ó, mas você está assim, olha lá como é que está lá teu filho, o teu marido, olha lá como é que as portas, não, Deus está dizendo assim, olha, vai haver mudança. Vai haver mudança. E muitas vezes eu e você não damos valor ao sacrifício da cruz. Perdemos tempo com coisas, perdemos tempo com picuinhas, com pequenas coisas que me afastam e te afastam de Deus, do qual é o propósito ao qual Ele me chamou e te chamou. Há uma lição muito grande, irmãos, na vida de Zacarias. Velhos, sem esperança, não dava aos olhos deles ver nenhuma esperança. E quando eu comecei a estudar essa palavra, 2 meses atrás, eu fui pregar num lugar, falei: Jesus, é para lá? Deus, não. Eu fui para um outro lugar, não. Mas aí o pastor Edivar falou assim: ó, no próximo domingo é tu. Aí eu falei: Jesus, qual é a palavra, Senhor? É aquela palavra ao qual tu me perguntou. Fala de Zacarias, porque domingo vai entrar pessoas lá que estão na vergonha. A família olha e diz assim: aquele ali, aquela ali, não vai dar em nada. Ele, ela, está indo na igreja por ir. Olha lá, vai na igreja, vai no culto da terça, da quinta, do domingo. Mudou o que na vida dela? Mas aí Deus manda dizer para você assim, ó: Deus vai te surpreender na terra. Deus vai te surpreender na terra. Tem um negócio chamado graça, e a misericórdia de Deus, ela, aleluia, ela desce, irmão, sobre nós nessa noite. A graça e a misericórdia de Deus, porque é aquilo ao qual eu não consigo fazer. A graça, a misericórdia de Deus, ela é capaz de trazer a mim. O que significa graça, pastor? Favor imerecido, algo que eu não mereço, mas Ele faz por mim amar, por mim ver a minha situação. Ele diz: é meu filho. Oração do Pai Nosso. Jesus, Ele inicia a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina, quando fores orar, orais assim: Pai Nosso que estás no céu. Ele não está dizendo para nós usar repetições, não. Ele quer nos fazer entender que quando eu botar o meu joelho no chão, eu começar a clamar, eu entender que eu tenho um Pai que está me ouvindo. Você não ouviu? Tem um Pai que está te ouvindo. Ele está em silêncio, mas está te ouvindo. Oh, aleluia. Passei por momentos difíceis. Quem nunca passou? Gabriel, 2010. Gabriel tem uma febre muito grande, e passa aquela noite um lado e a febre não vai embora. Chega de manhã, ele dá aquela acalmada. A Aline trabalhava com a minha mãe na confecção, e ali Gabriel continuou um pouquinho passando mal, mas passou-se o dia. E ela foi trabalhar, e ela ouviu no rádio assim: o meu passado é de milagre, o meu presente é de milagre, e o meu futuro Deus proverá um milagre novo para se contar. E ela começou a cantar. E alguns dias atrás nós tínhamos ido ao monte, e ela falou assim: André, Deus tem um livramento para nossa casa. Então vamos orar.
nós oramos, Senhor, abençoa. Ela orou, minhas irmãs no Rio. Aí eu, Jesus, minha família. Mas eu nunca achava que o livramento era para dentro da minha casa. Minha esposa no final da tarde desce, vai dar um banho no Gabriel, 1 aninho e 3 meses, eu acho, 6 meses, e 10 meses, 1 ano e 10 meses. Mulher guarda bem, irmão. 1 ano e 10 meses, Gabriel, ela está dando banho nele, ela vira para colocar o sabonete na saboneteira, olha para o lado, Gabriel se desfalece. Gabriel morre ali, e ela começa naquele desespero, pega ele, sobe, chama a minha irmã, e começa a gritar, gente, chama, o que está acontecendo? E ela olhava para ele, o espírito da morte vai embora, ele voltava um pouquinho e ia de novo. E ali continuou, eu não estava em casa, tinha saído com a minha mãe para levar, minha mãe estava indo para São Paulo. E aí, irmãos, chamaram o bombeiro, levaram Gabriel para o hospital. E aí, no caminho do hospital, os aparelhos, finaliza-se ali a vida de Gabriel. E aí começaram a perguntar a ela assim, ele tinha isso, e ele tinha aquilo, ele já foi internado, ele tinha alguma doença, ele era especial, o que aconteceu com a vida, o que tinha? Não, e não. E perdemos ali o Gabriel. E eles disseram para ela assim, olha, quando falece assim, é de praxe, tem que chegar, fazer ali na portaria, prontuário direitinho. Mas ela, irmã, olhou assim e disse assim, André, eu não sei o que eu disse para aquele homem não, da recepção não, mas eu sei quando cobriram o corpo de Gabriel, estava levando ele para o ML, eu disse assim, Jesus, foi o Senhor quem me deu esse menino foi promessa do Senhor. E ela lembrou de um culto que ela foi lá em Cachoeiro, Bom Jesus do Cachoeiro, onde a irmã não sabia ler, mas ela dizia assim, olha, eu estou, lê aí, irmãos, pregando, e aonde ela falava, estava, o Espírito Santo estava ela certinho, e ela olhou para minha esposa e disse assim, Gabriele estava pequenina no colo, ela olhou para ela e disse assim, tu vai ter um filho, Deus vai te dar um filho, e é promessa de Deus, e esse filho vai vir para você com muitas bênçãos, e assim como veio, e levaram aquela criança, e ela clamando, Jesus foi o Senhor quem me deu, Jesus foi o Senhor quem me deu, não deixa ele morrer não, Jesus, estão levando, estão dizendo que morreu, mas é presente do Senhor para mim. Ela escuta o menino chorar, irmão, e a enfermeira volta correndo, e diz assim, é você que veio com o bebezinho, com os bombeiros? Ela, sim, vamos lá que ele está gritando, chamando mamãe. Irmãos, quando eu viro, tem irmãos que às vezes me vê olhar aqui para a bateria, eu olho assim e falo assim, Jesus, muito obrigado, tu me deu meu bebezinho de novo, hoje ele é baterista da casa do Senhor. Mas você acha que as aflições acabou? Não. Gabriela entrou em uma situação muito difícil, que o médico olhou para ela, a Aline levou ela no consultório, nós fomos no público, eu falei, eu não acredito, eu vou levar no particular. Chegou no particular, eu cheguei na porta para entrar, eu falei assim, eu não aguento ouvir o que ele vai me dizer. Eu fiquei na porta, mas o médico olhou para ela e disse assim, pegou os exames, olhou, olha, Gabriele tem 3% de chance de viver. Ela saiu do consultório, olhou para mim, André, o médico falou que ela tem 3% de vida, 97% de chance dela morrer. Eu não falei uma palavra, mas dentro de mim estava assim, Jesus, o Senhor fez no Gabriel, faz de novo. Jesus, o Senhor fez no Gabriel, Senhor, a minha menina, Jesus, e o desespero entrou dentro da minha alma, e eu olhava e dizia assim, Jesus, eu não sei o que fazer. Eu vinha para o culto, irmãos, e o pessoal começava a cantar assim, só quem tem raiz
suporta o que eu suportei. Eu falei, tá brincando, eu vou. E eu segurava para não chorar. O texto está nos dizendo de um homem que sofreu, passou um tempo sem resposta, mas houve resposta. E Gabriel foi definhando, irmãos. Gabriel chegou a pesar 26 quilos. Andressa não vinha no culto. Você não conhece essa história? Tem obreiros aqui que passaram situações terríveis, mas estão aqui. Estão levando o teu chamado. Chorando, mas levando o chamado. Zacarias chorando, mas levando o teu chamado, levando o teu propósito. Não abandonava aquilo que Deus deu na vida dele. E eu te falo, não abandone aquilo que Deus te deu. Aleluia. E ela se definhando. E nós víamos para o culto. Saíamos, Miracema, Itaperuna, Rio de Janeiro, pregar. No caminho era só lágrima. Jesus, será que eu vou receber a ligação que Gabi morreu, mas eu vou fazer a tua obra, eu estou indo. Mas houve um dia, irmãos, passou-se um mês e nada, passou-se 2 meses e nada, e eu naquela aflição. Às vezes o irmão olhava para mim assim e falava, às vezes eu nem conversava no culto, porque eu falava assim, se eu começar a conversar, eu vou chorar. E eu não quero mostrar fraqueza, mas só que tem uma coisa, irmão, eu esqueci do negócio. Eu estava na casa do Senhor e o Espírito Santo dele, ele entra dentro da gente para, aleluia, acalentar o nosso coração. E às vezes a gente não segura as lágrimas. E eu achei que Gabi ia morrer. Eu ia trabalhar e passava assim, o pessoal ficava assim, pastor, o que está acontecendo? O senhor está estranho. Eu falei, eu estou orando por uma causa. E alguns, nem era crente, irmãos. Ele falava assim, mas Deus vai te dar vitória, pastor. Deus vai te dar vitória. E nós saíamos, chegávamos, batia na porta, a Andressa abria. A gente ia, olhava a Gabriele definhando. E eu não dormia, eu não sabia o que era dormir. Eu não sabia o que era comer direito. E olhava aquela situação e falava, Jesus, não tem jeito, eu vou preparar meu coração. O que me resta é preparar o meu coração para ver minha filha, enterrar minha filha. Porque não tem solução, o médico falou que não tem solução, o Senhor não me responde. É aí que entra, irmão, quando Deus não responde nem sim nem não. Deus não falava nada comigo. Eu ia no culto, falava assim, Jesus, usa um vaso, usa um pastor. Chegava assim, usa o Josa, usa os obreiros que estão lá, Senhor. E Deus falava nada comigo. E isso se passou, irmão, não foi numa igreja lá na Barra, numa outra cidade, foi nessa casa. Mas houve-se um dia que levei a Aline para pregar em Miracema. Foi um culto diferente. E eu sou muito perceptivo. Eu falei, Jesus, tem um negócio diferente nesse culto. E os vasos pulavam, a glória descia. E o Senhor falava assim, não fecha os olhos, não fica com os olhos abertos. E eu tentava assim, e o negócio puxava, e eu falava, já vou entrar nesse mistério, Jesus está descendo, Jesus, eu vou entrar. Porque eu sou do manto, irmão. Começa a adorar o Senhor, eu sou do manto. Eu fui criado no fogo, fui criado em monte, em oração, vigília. Quanto tempo nós não temos uma vigília? Mas houve-se um dia que eu cheguei em casa. Quem abriu a porta foi Gabi. E ela olhou para mim e disse assim, pai, veio aqui Jesus, pai. E ele me disse assim, a partir de hoje eu te levanto desse lugar. A partir de hoje as coisas vão começar a mudar na sua vida. Eu restituo a tua saúde hoje. Aleluia. Oh glória. E eu comecei a chorar, irmãos. E a esperança estava tão desvairida que eu falei assim, ela está falando porque está olhando para mim sofrendo e a mãe dela sofrendo. Mas não era não. Passou-se os dias. Gabi foi ganhando uns quilinhos.
quilinhos, que hoje até eu tenho que falar, minha filha, segura. Segura, filha. E hoje, irmãos, Gabi passou aquele momento difícil, se batizou, e hoje estava aqui adorando o Senhor. Eu não sou diferente de você. Eu não sei o que você está passando, mas o mesmo Deus ao qual você veio adorar nessa noite é o mesmo Deus que me ajudou nas minhas dificuldades, nas minhas mazelas, e está olhando para você e dizendo assim: eu estou aqui, eu posso resolver, se entrega a mim. Se coloca de pé, irmãos, comigo. Queria pedir perdão aos irmãos pelo horário. Eu quero que você feche seus olhos. E tem um hino que diz assim, fala sobre a fé. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Adora aí. Diz para o inferno: eu posso até estar abatido, mas a minha fé está em Cristo. Eu posso até estar querendo desanimar e parar com tudo, mas a minha fé, ela está em Cristo. Oh, aleluia. Eu te louvo em todo tempo, eu te louvo em meio às provações. Adora aí, irmão. É Ele. Está perdido quando não há mais saída. Eu te louvo quando o vento está soprando, não há mais saída.